Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube do DM Medical English. Sou o professor Daniel Marques e vou conduzi-lo aí nessa mini aula que nós teremos hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações sempre que aparecer um vídeo novo, né? Sempre que o professor colocar um vídeo novo, vai aparecer uma notificação aí para você, tá bom? Você que está estudando língua inglesa focado para a área da saúde. Bom, então vamos lá, gente. Olha só, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui para você. Hoje eu trouxe justamente uma questão do USMLE. Vocês, aliás, vou trazer aqui agora, a gente vai ter uma playlist aí de questões utilizadas em provas do USMLE, do United States Medical Licensing Examination. Você lembra muito bem que o USMLE não é uma prova de proficiência de língua inglesa, então tome cuidado. Aliás, claro que, né, uma das etapas, né, vai ser justamente uma prova de proficiência, que é a terceira etapa, tá? Mas os outros steps, o step 1, 2, e fora depois toda a parte ali, né, de aplicativos, né, de applications, na verdade, que a gente chama, tudo isso aí é um passo a passo bem mais longo, não é só uma prova de proficiência, tá, pessoal? Tome cuidado que tem pessoal aí que de vez em quando te vende essa ideia, o que não é verdade, tá? Então, qual é a nossa ideia aqui? Lembrando que eu sou, né, English teacher, I'm not a doctor, I'm not a physician, tá? Então, não sou médico, não sou da área da saúde, eu sou professor de língua inglesa e língua portuguesa. Aliás, professor de língua inglesa desde 2003, tá? Só que eu trabalho com o pessoal da área da medicina já há algum tempo e tenho a plataforma de inglês médico UDM Medical English. Então, a nossa ideia aqui é trabalhar alguns aspectos gramaticais, né, vocabulário, enfim, né, aspectos linguísticos para te auxiliar na compreensão e interpretação desses textos, né, porque isso aqui vai ser muito importante aí para você, tá bom? Então, vamos lá, olha só, pessoal, na primeira questão que nós temos aqui, então, tá, diz assim, deixa eu só pegar o meu marcador para que eu possa escrever, né, in the skull, a network of thick-walled vessels. Eu vou até destacar isso aqui para vocês, tá? Ó, thick-walled vessels, named durovenous sinuses, drains the cerebrospinal fluid and the venous blood from the brain. These vessels are formed by, vou destacar aqui o are formed by, reflections of the dura mater, which also form partitions between major parts of the brain. Which of the following durovenous sinuses is associated with the falx cerebri, tá? Então, né, pessoal, olha só, vamos lá, vamos destacar alguns aspectos aqui interessantes e eu vou fazendo a tradução aqui para vocês, tá? Por que que eu destaquei? Opa, aqui saiu demais, eu não queria tudo isso não. Vamos de novo. Deixa eu pegar aqui. Ó, por que que eu destaquei primeiramente ali, né, o thick-walled vessels e o are formed by? O are formed by é uma estrutura verbal, né, muito utilizada na língua inglesa, tá, pessoal, que é a chamada voz passiva, né, ou passive voice. Então vamos trabalhar um pouquinho com ela também. O thick-walled vessels é o que a gente chama de hyphenated words, também acho interessante. E aqui vamos aproveitar e destacar o which também para você, tá bom? Mas então, antes de eu começar a trabalhar tudo isso, vamos pegar aqui uma tradução bem breve, tá? Nós temos assim, né? Então, no crânio, uma rede de vasos de paredes espessas, chamada seios venosos durais. Aí nós temos o drains ali, né? Que é drenar, né, pessoal? Tá? Então, mas Dani, por que que tá com um S no final se o verbo é to drain? Porque isso aqui a gente chama de simple present. Aliás, vamos fazer esse destaque aqui para você também, tá? Lembra que quando, deixa eu aumentar um pouquinho a espessura aqui, tá? Quando o meu verbo ele está no simple present, tá? E o sujeito, tá? E o sujeito, ele está no singular, aí de repente alguém diria, mas Dani, ele está no plural, porque é thick-walled vessels. Não, 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 não. O núcleo do sujeito é esse carinha aqui, ó. Network, que é uma rede, né? Então, isso aqui está no singular, tá, gente? A network é a mesma coisa que it. Se é a mesma coisa que it, ó, drains, tá? Então, deixa eu só ver se está aparecendo bonitinho aqui para você.
Creio que sim, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver tudo certinho. Beleza, vamos lá, toca a ficha. Então, drains é drenar, tá? Então, ó, no crânio, vamos de novo, no crânio uma rede de vasos de paredes espessas, chamadas seios venosos durais, drena o líquido cefalorraquidiano, tá? E o sangue venoso do cérebro, beleza? Até porque a gente tem ali o cerebrospinal, cefalorraquidiano, né? E the venous blood from the brain, né? E o sangue venoso para o cérebro. Esses vasos são formados por reflexões de dura mater, que também formam partições entre as principais partes do cérebro. Qual dos seguintes seios venosos durais está associado à foice do cérebro, né, gente? Que é aquela parte ali final, que é o the falx cerebri, é a foice do cérebro, tá? E aí ele traz as alternativas ali para vocês, que vocês dominam muito bem, tá? Que é cavernous sinus, inferior petrosal sinus, sigmoid sinus, superior sagittal sinus e transverse sinus. Tá? Já trouxe aqui, obviamente, a resposta, como eu falei, não sou médico, então tá aqui, tá, a explicação a partir da referência também, né, referência bibliográfica ali para vocês, tá? Então, the falx cerebri is the dural partition separating the hemispheres of the brain above the corpus callosum. It has, in its superior edge, the superior sagittal, desculpa, sinus and its inferior border, the inferior sagittal sinus. The cavernous sinus, choice A, is a dural pocket in the middle cranial fossa, and it is located, aliás, vamos destacar o it is located, on either side of the sella turcica. Gente, olha só, aqui eu falei either, tem gente que fala either, tá? É uma variação linguística, né? É que nem neither, neither, since, since. Ah, Dani, mas qual é a certa? As duas, tá? Either e either, tanto faz. É uma variação linguística, tá? Se você for para os Estados Unidos, eles vão falar muito mais either, neither, since, etc. Se você for para o Reino Unido, é capaz eles falarem um pouquinho mais aberto. Só que eu não gosto muito dessa coisa assim, Estados Unidos e Reino Unido. Vamos pegar um exemplo. Se você pegar o próprio, vamos ficar nos Estados Unidos, tá? Se você pegar aquela região nordeste lá dos Estados Unidos, aquele bracinho lá no mapinha dos Estados Unidos, tá? Se você pegar ali Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, aquela parte nordeste dos Estados Unidos que eles chamam de Nova Inglaterra, por sinal, a New England, tá? Que é um pouquinho acima do estado de Nova York ali. Se você pegar aquela região, eles vão falar either, neither, since, né? Aquele americano mais tradicional, assim, linguisticamente falando. Se você for mais para o sul, você pegar ali, por exemplo, Texas, eles vão falar mais aberto. Eles vão falar either, neither, since, etc. Tá? Então, sinceramente, acho que não tem por que você ficar, né, muito mais em termos de curiosidade, não fique tão apegada a essas questões, o que é mais certo, o que é, né, a pessoa vai entender o que você falar, seja either ou either, tá? Claro que quanto mais a gente sabe também sobre a cultura da região onde a gente está inserida, melhor, né? Então, aqui, pessoal, na explanation, tá, que eles nos trazem, seria a foice do cérebro, então, né, e a justificativa da letra D, que é o seio sagital superior, a foice do cérebro é a participação dural, a participação é boa, né, professor? Partição, desculpa, é a partição dural que separa os hemisférios do cérebro acima do corpo caloso. Em sua borda superior está o seio sagital superior e sua borda inferior o seio sagital inferior. O seio cavernoso, na alternativa A, é uma cavidade dural localizada na fossa craniana média, em ambos os lados da cela turca. Ele é incomum porque contém a artéria, né, carótida interna e os nervos cranianos, tá? Vamos lá, né? 3, 4, V1, V2, tá? E 6, tá? Desculpa se eu estou traduzindo da maneira que não é a melhor, mas enfim, essa parte eu deixo com vocês. E o seio sigmoide, alternativa C, está localizado na fossa craniana posterior, abaixo do nível
do tentório do cerebelo, que contém em sua borda inferior o seio transverso, que está na alternativa aí. Por isso o gabarito, letra D de Dinamarca, tá? Mas enfim, não estou aqui para julgar isso, e sim para falar da parte linguística da coisa. Então vamos explorar alguns aspectos. Bom, primeiro, pessoal, aquele thick-walled vessels, né? Você viu que na tradução, lá no início eu chamei de, né, vasos de paredes espessas, né? Ó, vessels são vasos, tá aqui o teu noun, que é o substantivo, e o detalhe é o seguinte, gente, essa thick-walled, isso aqui a gente chama de hyphenated words, são palavras hifenizadas, que nesse caso aqui, elas assumem o valor de um adjetivo, caracterizando esse substantivo, tá? Então, por isso que eu coloquei, né, são, né, veias ali, né, tá? Veias não, desculpa, né? Vasos de paredes espessas, tá? Então, thick-walled vessels, tá? Isso a gente chama de hyphenated words, uma construção aí muito utilizada na língua inglesa. Depois falamos ali do drains no simple present, tá? Legal também. Depois, vamos falar um pouquinho aqui de voz passiva, né, gente? Ó, these vessels are formed by reflections. Voz passiva é muito, 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 muito utilizada na língua inglesa e muito, muito, muito utilizada no seu contexto, tá? Profissional da área da saúde, aí quando a gente está falando de língua inglesa, tá? Por quê, gente? Porque a voz passiva, qual é a grande sacada da voz passiva, né? Muita gente diz assim, a voz ativa, né? Nós temos active voice e passive voice. E aqui a linha de raciocínio é a mesma da língua portuguesa, tá? A gente fala que na voz ativa o sujeito ele pratica a ação, na voz passiva ele sofre. Não é bem assim, tá? Nem no português. Eu não gosto, quando eu estou ensinando isso no português, eu não gosto muito da definição. É que a ênfase, na verdade, muda. Primeiro, que na voz ativa tu tens, evidente, um sujeito ativo. Na voz passiva, tu tens um sujeito passivo. Ou seja, não é aquele sujeito que está praticando a ação do verbo. Quando eu digo these vessels are formed by reflections of the dura mater, esses vasos eles são formados, né, por reflexões da dura mater. Gente, o que é formado? São esses vasos, né? These vessels. Esse aqui é o teu sujeito, ó. Só que percebe que o teu sujeito ele não está praticando a ação de formar. Ele está sendo formado. Então a gente tem um sujeito que a gente chama de sujeito passivo, né? Nesse caso a gente vai utilizar a voz passiva. Por que normalmente a gente faz isso? Porque a ênfase não está em quem pratica a ação, e sim, de fato, na ação. Né? Então, these vessels are formed by reflections of the dura mater. Tá? Lembra que, ó, by reflections of the dura mater. Isso aqui é o que a gente chama de agente da passiva. É aquele que na voz passiva pratica a ação do verbo. Se eu quisesse fazer a inversão e colocar isso aqui na voz ativa, seriam reflections of the dura mater form these vessels, tá? Então, né, as reflexões formam esses vasos, tá, gente? Então, eu teria essa alteração. Claro, não vou ficar falando muito aqui de voz passiva hoje, em outro momento a gente fala um pouquinho melhor, tá? Mas, Dani, olha só, bem rapidinho, por que quando tu fizesse ali a inversão da voz passiva para a voz ativa, tu colocasse assim, ó, the reflections of the dura mater form. Por que colocou no simple present? Porque na voz passiva eu sempre tenho isso aqui, ó, tá? Eu tenho o verb to be mais aquilo que a gente chama de past participle. Past participle, tá? Essa aqui é a locução verbal de voz passiva na língua inglesa, indiferente do tempo, tá? Pode ser presente, passado, futuro, tanto faz. Pode ser are formed, was formed, were formed, will be formed, has been formed, had been formed, e assim vai. Se é simple present, present continuous, past continuous, tá, gente? Tanto faz. É sempre verbo to be mais o particípio passado. Quem é que determina o tempo que eu vou utilizar na voz ativa? É o tempo que aparece o teu auxiliar, que é o verbo to be. Como o verbo to be aqui está no simple present, quando eu faço a transposição para a voz ativa, eu coloco no simple present. Então, ó, tá? Reflections of the dura mater form these vessels. Tá, o Dani, quer dizer que se tivesse assim, ó, these vessels were formed. Vamos escrever aqui. Ó, these vessels were
formed by the dura mater, tá? Então, se fosse were e eu quisesse passar para a voz ativa, como isso aqui está no simple past, quer dizer então que na voz ativa eu utilizaria simple past, perfeito. Aí ficaria reflections of the dura mater formed these vessels. E assim nós vamos, tá? Muito bem. E por último, né, pessoal, para não deixar aqui, né, ó, nós temos o which. O que é esse which? Which é um relative pronoun. Muito importante na língua inglesa dominar os pronomes relativos, tá? Por quê? Porque eles fazem retomada, né? Ele retoma um termo antecedente jogando na oração consequente, tá, gente? Então, por exemplo, esse which aqui, né, que está retomando, ó, these vessels are formed by reflections of the dura mater, which also forms the partitions between major parts of the brain. Ele é comumente no dia a dia substituído por that, tá? Coisa que aqui você não faria, não sugere esse aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que quando o pronome relativo ele é marcado por pontuação, não se utiliza muito that, tá, gente? Mas enfim, isso aí a gente fala em outros momentos, mas ele tem esse mesmo valor, né? Tá? Então, ó, these vessels are formed by reflections of the dura mater, which also form the partitions between major parts of the brain, tá? Então ele seria o nosso quezinho, né? Tá? O nosso que da língua portuguesa. Então, seria esses vasos, são formados por reflexões de dura mater, que também, né? Which also, tá? Que também formam partições entre as principais partes do cérebro. Tá bom, gente? Então, olha só que legal, né? A partir de uma questão aqui do USMLE, a gente pode trabalhar, né? Vamos lá, hyphenated words, verb tenses, passive and active voice, relative pronouns, etc. Muita coisa pode se explorar a partir de uma questão tão somente aí do USMLE, tá bom? Espero que você tenha gostado. Por favor, deixa o seu like aqui que é importante para crescer o canal. E, de novo, se você está procurando um curso de inglês voltado para a área da saúde, tá? Dá uma clicada no link que está aqui na descrição do vídeo, entra lá no dmmedicalenglish.com.br. Se você está procurando uma coisa focada para o USMLE, você que quer ser médico nos Estados Unidos também, tá? Te informa ali ou entra em contato com o Prof. Dani Marques, que a gente vai ter o prazer aí de te atender, tá bom? Um grande abraço, bom dia, boa semana e te vejo nas próximas aulas.